Olá, bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde à primeira edição do FISH, o festival que reúne a nova produção artística e cultural dos países e regiões lusófonos. A programação apresenta nomes de destaque das áreas de música, cinema, moda, teatro, gastronomia, literatura e artes visuais. A nova produção literária lusófona é o foco do debate Nossa Língua, Insurgências na Literatura Produzida em Português, onde a mediadora Rosane Borges provoca os autores Calafia Palanga, Márcia Cambeba e Iovanka Paquete Perdigão com questões sobre seus processos criativos e as implicações de escrever na língua do colonizador. O FISH é uma ação permanente de pesquisa, encontro e reflexão sobre a produção artística contemporânea dos países de língua portuguesa. É uma realização da Inker Agência Cultural, que conta com o patrocínio da Petrobras. Você pode acessar a programação gratuita pelo nosso portal festivalfish.com.br. Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindes a mais uma mesa, a mais um encontro do Festival Fish, que hoje a gente vai estar aqui com pessoas de peso, referência para pensar literatura, né, de acento da nossa língua, da língua portuguesa, né, se a gente pode chamar de nossa, numa perspectiva aí da língua do dominador, né, e eu tenho certeza que vai ser uma mesa assim com muitas questões, né, para a gente refletir, para a gente aprender e, sem nenhum exagero, para a gente sair transformado. É o festival que vem aí com um conjunto de ações no campo da gastronomia, né, das artes em geral, e essa mesa ela é uma mesa voltada para a gente pensar literatura, para a gente pensar escrita, né, para a gente pensar diáspora. E nós teremos aqui a alegria e a honra de estar conosco a Iovanka Paquete Perdigão, que é escritora, editora e tradutora da Guiné-Bissau. Nascida em Lisboa, viveu na Costa do Marfim, no Senegal, em Londres e agora em Dublin, né? É a diáspora e as diásporas, né, no mundo. Os textos da Iovanka já foram publicados no Guardian, Afreada, Boala, Johannesburg Review of Books e muito mais. Publicou em 2019 com a Ross, é isso, Iovana? Um livro explorando a cultura, história e arte na África Ocidental e a sua relação com o Islã. É editora e tradutora na Dédalus, com interesse em histórias por escritores marginalizados. A gente vai ter também a presença do Calafia Palanga, que é um escritor e músico e nascido em Benguela, Angola, e radicado em Berlim. Como músico, Calaf foi cofundador da editora discográfica Enxufada e é membro da banda Buraca Som Sistema, em ato desde 2016. O Calaf escreveu crônicas para o Jornal Público, GQ Magazine de Portugal e Rede Angola, e atualmente ele escreve para a revista literária brasileira 451, uma revista que circula muito entre nós, né? É também curador da edição African Book Festival de Berlim. Amor, não, eu acho que eu pulei aqui, 2021 em Berlim, publicou em Portugal e Angola, né, 2 coleções de crônicas, histórias de amor para meninos de cor, e o angolano que comprou Lisboa por metade do preço. Também Os Brancos Sabem Dançar pela Todavia, que é o seu primeiro romance. A gente também conta com a presença da querida Márcia Cambeba, que é mestre em geografia, poeta, Cambeba, desculpa, Márcia, mestre em geografia. Cambeba, né? Tá. Em geografia, porque a pronúncia das palavras ela é fundamental na nossa perspectiva, né? Que não significa um formalismo da língua, mas diz respeito a como, do ponto de vista político, a gente pronuncia, né? Os nossos nomes de etnias, né? Com acento devido. Mestre em geografia, poeta, escritora, compositora, palestrante de assuntos indígenas, ambiental e amazônica.
A Márcia Cambeba tem atuação no Brasil e exterior com sarau litero-musical, educadora, contadora de histórias, membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira nos Estados Unidos, tem 4 livros lançados e atualmente é ouvidora geral do município de Belém do Pará, no governo da nossa gente. Então, sejam bem-vindas e bem-vindo aqui à nossa mesa. A gente agradece. Eu também deixo eu me apresentar. Eu sou Rosane Borges, sou jornalista, sou professora, coordeno uma escola online chamada Longa, que tem um curso aí da escrita de textos à escrita de vida, né, que pensa, articula literatura a partir de outros olhares e prismas, né? Eu começaria, eu vou lançar uma pergunta para vocês três, já que a gente está falando de literatura, né, de língua portuguesa, a gente está falando uma perspectiva pós-colonial, eu gostaria de saber, né, como é a produção de vocês, se vocês, ao produzir, vocês tomam essa, né, tem a dimensão, né, que tem, a gente sabe que vocês têm essa dimensão do lugar que vocês falam, que não é lugar do hegemônico, não é o lugar do grupo racial estabelecido. Mas como é que vocês enfrentam essas questões no fazer literário de cada um de vocês, na produção de escrita de cada uma e de cada um de vocês, né? Como é que é essa relação individual, escritoras, escritores, artistas, né? Também com a produção de escrita. Podem começar assim, a gente poderia estabelecer se ficarem... Eu vou deixar aberto, ou a gente pode começar por ordem alfabética, mas vocês podem... Senhoras, por favor. Tá aí, então vamos lá. Vou começar com a Márcia. Então. A minha produção, eu sou Márcia Cambeba, estou falando aqui da Amazônia, é um prazer estar no festival e estar com todos vocês juntos, somando as nossas energias, as nossas forças. A minha produção literária, ela perpassa pela questão de vivência, de fato, e da minha experiência como educadora dentro das aldeias e fora dela. Então, eu escrevo sobre a Amazônia, os povos indígenas que vivem na cidade e vivem na aldeia. Escrevo sobre a questão ambiental relacionada a clima, desmatamento, e sempre chamando para um pensar crítico reflexivo sobre a nossa ação como ser humano relacionada à natureza. Porque nós somos natureza, no entanto, nós esquecemos disso. E não há não procuramos criar uma identidade com a natureza. Então, os meus textos, eles são uma forma de chacoalhar, né? Chamar a atenção, dizer, olha, vem cá, vamos pensar assim? Vamos pensar a poluição do rio? Vamos pensar a terra e o lixo, né? O acúmulo de lixo no solo, como que isso vai impactar o lençol freático, gerar chorume. Então, eu venho trazendo, é um pouco pedagógico, mas é necessário. E também escrevo contos. Os meus contos também todos estão relacionados com a conservação da natureza. É a matinta que vai espantar o caçador, o madeireiro, a matinta e a velha golosa que vão unir forças contra os predadores da natureza, desculpa. O mapinguari que vai espantar o caçador. Então, é muita coisa voltada para que a criança, ou mesmo o adulto, ele possa ler e dizer, puxa, eu posso também ser um mapinguari, eu posso também ser uma matinta, eu posso também ser uma velha golosa, unindo forças com o curupira. Né? Então, são as encantarinhas da floresta procurando se defender daquele que deveria ser o seu defensor. Então, esse chamamento é justamente para isso. E aí, eu lancei Comissa Genol, mais recente, nos Estados Unidos, pela Underline Publishing, que é o de contos. Reeditei O Lugar do Saber, que virou O Lugar do Saber Ancestral.
Esse aqui mais sobre a questão ambiental, conservação da natureza. Meu primeiro livro reeditado, segunda edição, Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade. Meu, meu terceiro livro, esse aqui é o terceiro, Saberes da Floresta, lançado ano passado. Saberes da Floresta, lançado ano passado pela editora Jandaíra. E esse aqui foi reeditado pela editora UCA, Instituto UCA do Daniel Munduruku. E é assim que eu escrevo, com o meu olhar de lugar, de Cambeba, mas também a minha visão de geógrafa, que eu não posso esquecer que eu pisei a universidade, que eu territorializei aquele lugar e que eu posso, muito bem, pegar o conhecimento que vem da academia e ressignificar utilizando os saberes que eu aprendi na aldeia, que são considerados empíricos, mas para mim são os saberes essenciais à minha formação humana. Ótimo. Minha produção literária é muito, como é que eu vou dizer, muito próxima daquilo que eu acho que é a tradição da literatura africana e da literatura especialmente produzida em Angola. Eu comecei a escrever depois de me tornar leitor, um ávido leitor do que se produzia no meu país, da geração de 50, da geração de 60, muita dessa geração que se tornou fundadora da nação angolana, os primeiros nacionalistas, que impuseram um cunho muito forte sobre a ideia do que é ser angolano, ser africano na contemporaneidade. E foi interessante para mim, depois de descobrir, não é, de carregar essa literatura e depois de me descobrir na Europa, foi interessante fazer esse exercício de memória, voltando um pouco atrás naquilo que foi produzido não é, antes de 75 e, claro, depois de 75, né, que foi o ano da independência de Angola. Então, a minha literatura é só um segmento daquilo que se produziu pela geração de Viriato da Cruz, geração de Londino Vieira, geração de José Eduardo Agualusa, e, claro, eu, no atual, sou um escritor recente, mas tento pegar o testemunho que eles deixaram e continuar a produzir sobre a ideia do angolano e o espaço que nós ocupamos no mundo. Sim. Sim, para acabar, eu diria que a minha produção literária vem de um amor que eu tenho pela minha família e pelo meu país, e começou simplesmente quando eu saí da Guiné-Bissau aos 6 anos por causa de uma guerra civil, e eu comecei a pensar e a realizar que havia muitos o que estava a ser escrevido sobre a Guiné-Bissau, não havia muitos textos sobre famílias como a minha, também sobre a minha experiência de ser refugiada em Portugal, e também não havia muitos textos sobre o impacto colonial na Guiné-Bissau, como é que ao micro level, como é que isso afetava famílias e pessoas e memória. E daí é que veio o meu desejo de escrever. E como você disse na minha biografia, eu vivi muitos anos fora da Guiné-Bissau, em vários sítios, falo francês, vivi muitos anos em Londres, onde eu estudei, e eu escrevo não em português, mas em inglês. E quando eu estava a viver em Londres e estava em espaços africanos, o que eu notei logo é que não havia muito espaço ou discussão sobre a África lusófona e muito menos, então, a literatura lusófona. Então, isso também é algo que motivou-me a querer escrever, porque eu queria também ver-me nesse espaço e falar da minha experiência, das minhas histórias. Então, sim. As respostas vocês não levam muito a pensar isso, né? Como produzir, escrever, né? A literatura ela não existe texto fora de contexto, né? Tudo que a gente produz é de certa forma
espelhamentos, ainda que inconscientes, né? Que a gente vai carregando ao longo da vida. E a fala de vocês me fez muito lembrar, gente, não só no Brasil, mas no mundo, a ordem é descolonizar, né? Eu mesma dou uma disciplina chamada Descolonização do Olhar, parte do entendimento que se a colonização ela não existe mais enquanto uma categoria jurídica das leis, né, da normatividade, da jurisprudência, mas ela existe nas práticas, né, culturais e nas práticas literárias. Como é que vocês veem esse jogo aí, colonização e descolonização, e como é que a literatura ela pode ser um instrumento para descolonizar mentes, imaginários, né? As imagens, porque a literatura ela é um instrumento poderoso para projetar imagens, né? Individuais e coletivas, processos de identificação. Como é que vocês veem esse processo, né? Da descolonização, né? Das mentalidades, da cultura, pela literatura vem, tá e também pelo que vocês fazem. O meu trabalho todo, toda a minha literatura que eu escrevo, ela é uma literatura decolonial. Então, justamente por isso, porque eu trabalho com temáticas interessantes que vêm de lá para cá. Por exemplo, quando nos chamam de índio. Não, eu não sou índia, eu sou cambeba. Eu tenho um povo ao qual me representa. Quando você chama cambeba, você coloca sobre os meus ombros responsabilidades para com uma nação. E a palavra índio, ela tem um peso muito doloroso para nós. Então, eu criei um poema chamado Índio Eu Não Sou, que está aí, já ganhou as escolas, universidades e outros lugares. Escrevo também sobre a questão da mulher indígena, vários temas que são necessários para que as pessoas, elas lendo, possam refletir. Não, então é assim que eu tenho que dizer. Não, então é desse jeito que eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que mudar um hábito que eu falava isso, eu posso mudar desse outro. E assim a gente vai decolonizando os espaços, decolonizando junto com as pessoas a nossa própria mente, o nosso próprio entendimento sobre determinado assunto. Eu vejo a literatura fundamental, porque é a partir da literatura que a gente pode chegar nas pessoas. É a partir da literatura que a gente pode adentrar o universo da criança, do adolescente, do adulto. Eu escrevo para infância, né? E a infância, para mim, ela não termina aos 14 ou 15 anos. A infância, ela acompanha o ser humano até a sua velhice, por assim dizer. Agora, nós temos primeira infância, nós temos adolescência, aí tem as fases da vida. Mas a infância, de uma forma geral, ela é isso. Nós carregamos essa infância, e que bom a gente carregar a infância, porque a memória é fundamental para isso, para construir essa infância em nós. Então, eu gosto disso, eu gosto de trazer a minha literatura para um pensar decolonial, para um pensar crítico, reflexivo, político também, cultural, identitário e também memorial. É dessa forma que eu tento trabalhar, dessa forma que eu venho elaborando os meus livros. Cada um aqui tem uma temática e uma maneira própria de abordar. Esse aqui eu trabalhei mais pensando nos educadores, nos professores. Como trabalhar com a cultura indígena, o que é, de fato, essa educação, qual é a diferença dela na aldeia e na cidade. Existe uma educação indígena, o que diferencia, o que é esse tempo circular? Então, eu venho dialogando, claro, não estou explicando tudo, eu não sou a dona de nenhum saber, um saber único, não. Mas eu tento dialogar acompanhando as minhas experiências. Eu também sou educadora, também dou aula para graduação em território indígena. E aí, a partir também da minha experiência de educadora, eu trago esse livro, que é um diálogo com os colegas. Fantástico. Alaf? Vou eu ou vai Jovanka? Vamos manter assim, aí depois a gente Vamos vai... nessa ordem, ok. Sim, eu tenho duas velocidades
digamos assim, sobre a questão da descolonização. Uma é, não é? Eu circulo, eu vivo num espaço geográfico onde eu sou a minoria. Mas, do lugar onde eu venho, não essa minoria é subjetiva. Eu sou a maioria, não é? Ou seja, a maior parte das pessoas se parecem comigo. Então, escrever, não é? E os meus livros chegam a Angola e são publicados em Angola também. Eu tento sempre pegar assuntos que nos são importantes, não é, no momento que estamos a viver. A questão da descolonização na literatura, de uma forma prática, porque, no geral, nós estamos a fazer essa desconstrução, naturalmente, sobre os lugares que a gente ocupa, a maneira como a gente aborda a língua portuguesa. Todas essas dinâmicas estão a acontecer não é, na atualidade. É a forma como nós agimos com a herança que nos foi deixada por esse legado trágico, violentíssimo que nós sabemos. Mas, no sentido prático, por exemplo, um livro como o meu livro de crônicas, O Angolano que Comprou Lisboa por Metade do Preço, que ataca diretamente sobre a questão da descolonização, da ideia de pertença, da ideia de posse, que determinada pessoa pode reclamar de um lugar. Esse livro é entendido de forma diferente em Angola do que, não é? Em Portugal, por exemplo. Não é? Uma pessoa que conhece a realidade portuguesa, conhece Lisboa, encara essa obra de uma forma completamente diferente do que os meus primos ou os meus vizinhos de escola na cidade onde eu nasci, em Benguela, por exemplo. Para eles, comprar Lisboa, não faz muito sentido, porque não investir no país de origem. Então, a ideia de descolonização para eles vai além daquilo que são as temáticas que a Europa se debate hoje. Não é? Sobre, por exemplo, as questões do racismo, por exemplo, são diferentes. A luta antirracista na Europa, não é, junto da minoria negra ou da minoria racializada, é diferente do que discussões sobre racismo, sobre o ponto de vista em Angola. Então, eu estou constantemente a fazer essa dança, não é? Esse ping-pong, esse diálogo entre eu, minoria, e o eu, maioria. Não é? E é óbvio que tem várias nuances, porque a maioria, Angola não é um lugar pacífico, é um lugar que tem ainda várias lacunas sobre educação, saúde, política, enfim, há muita lacuna, então há temas que são interessantes para mim, por exemplo, enquanto angolano, mas quando eu publico na Europa, eles já passaram esse problema, não é? Já evoluíram, entre aspas, já evoluíram para outras questões que eles dizem porque é que insistimos em falar sobre política, por exemplo. É uma coisa que eu encontro muito nas minhas mesas, não é? Porque sendo eu escritor e tentando apelar pela universalidade dos sentimentos e falar coisas que são a grande, não é? o espaço da grande literatura, por assim dizer, o tema política não está muito presente. E depois, quando está, ela é diferenciada entre política identitária e não identitária. Não é? Então, eu tenho sempre várias formas de atacar o mesmo assunto, entendendo que essas questões são percebidas de forma diferente, dependendo do lugar onde esse debate se instala. Então, não respondi muito bem à tua questão, mas eu acho que isso é um work in progress, não é? Nós estamos constantemente a desafiar o lugar, até porque a ideia não é, de descolonização ataca uma questão que ainda é muito presente no nosso mundo, que é a neocolonização. Eu acho que ainda estamos a viver as consequências, não é, depois das independências no contexto africano, embora no Brasil o tema é um pouco mais complexo do que isso, mas no contexto africano nós nos tornamos independentes, mas automaticamente houve uma dependência
em relação às potências colonizadoras, não é? Ou as ex-potências colonizadoras, sobre a questão econômica, sobre a questão da educação, sobre a questão das leis, por exemplo, os intercâmbios que existem no direito são feitos com os países que né, construíram leis para oprimir os povos que agora se emanciparam. Então, toda essa dança, que eu não tenho outro adjetivo para aplicar, é muito interessante, mas no contexto literário é de uma riqueza imensa, né? Porque isso me dá matéria para escrever até, né? Não esgota nunca, porque todos os dias temos um assunto, ou todas as décadas temos um assunto para abordar. Sim, eu diria que o tema de descolonização é muito interessante, no facto que nos anos recentes tem sido um termo que tem mesmo ganhado vida, e muitas pessoas usam esse termo em vários settings, mas o que eu acho interessante é que desde o momento que eu acho que houve o colonialismo, já havia esse fenómeno de colonialidade, e não é um processo que é novo. E em termos da literatura africana, já quando se vê as grandes tradições literárias, vê-se no Chinua Achebe, com Things Fall Apart, vê-se com o Flora Nwapa, com Alda Espírito Santo, Pepe Tela, que já havia um sentido já de descolonizar. E descolonizar para mim é muito simples, é nós reimaginar o nosso presente e os nossos futuros fora desse legado do colonialismo, que é como um câncer, na verdade. E vivemos num mundo que é controlado e capitalista, patriarcal, e com racismo, e é pensar além dessas coisas, como é que o nosso mundo, como é que as nossas realidades seriam sem esse legado. Então, eu diria que é importante se lembrar que o descolonialismo sempre esteve presente, não é um fenómeno novo, e nós estamos sempre a falar e a processar e a envolver nesse processo. Muito, muito interessante, assim, muito instrutiva as respostas, os comentários de vocês, porque eu acho que todos vocês, né, Calaf, você respondeu, você falou, eu acho que eu não respondi bem, todos vocês responderam bem, que assim, pegando o gancho, que é como a Ilvanka diz, né, esse processo que é um processo contínuo, né, não há ritual sem falhas, né, sempre o dominado ele se insurgiu, né, e pensar descolonização como essa reimaginação, né, do nosso presente e do nosso futuro, fora dessa moldura aí já posta, e aí a Márcia também traz esse lugar dela, de onde ela fala, né, o lugar de geógrafa, e como é que, né, nessa perspectiva decolonial vai tecendo o mundo, né, o próprio Calaf nessa situação aí do eu minoritário, eu maioritário, ou seja, que também é uma questão contextual, né? Os conflitos raciais do mundo, eles são contextualizados, né? Em cada país a gente tem o nosso calcanhar de Aquiles em relação à subjugação, né? Pela variante de raça. Agora, o que eu acho assim, que a fala de vocês um denominador comum que a gente pode apontar a partir dessa ideia, né, da descolonização, até no contexto da neocolonização, como nos lembra Calaf, é de que, como também não é um processo linear, é um processo de idas e voltas, né, como é que vocês veem, então, a discussão sobre, ao mesmo tempo, serem sujeitas, pessoas, sujeitos que têm um pertencimento racial, né, um lugar geográfico, étnico, mas também são pessoas que, desse lugar, colaboram por meio da literatura para a gente pensar um humano, né?
Então, o que eu estou querendo sinalizar, Márcia, do seu lugar de fala, do seu lugar de mulher amazônica, indígena, ela nos oferece, né, pela perspectiva dela, uma possibilidade da gente pensar humano, universal, né, com todos os riscos que essa palavra carrega hoje, né, pensar universalidades, mas acho que a gente não tem saída. E não é o universal, é o universal. A Iovanka, a mesma coisa, o Calaf. Como é que vocês pensam essa relação? A relação de uma identidade que deve se impor, porque nós temos lugares, nós, né, vimos de lugares, nós temos um pertencimento racial que, por mais que a gente queira abrir mão dele, o outro nos diz que nós somos, né? Como diria o Franz Fanon, um negro é um negro em qualquer lugar. E o movimento negro brasileiro diz, e se ele não sabe disso, ele vai saber da pior forma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a trajetória de vocês, né, no mundo literário porta também uma possibilidade de uma humanidade, né? Quando eu estou falando de universal, eu não estou querendo dizer que há político, que não tem política, não. Eu estou dizendo que desse lugar de vocês, vocês também sinalizam, pela escrita de vocês, possibilidades do drama da exclusão, do racismo, da destituição, da violação dos direitos indígenas, não ser apenas a tônica, né, de uma escrita, que eu acho que é isso que a literatura sinaliza, né? A reafirmação das nossas histórias, mas também a sinalização de que essas histórias individuais que nós passamos enquanto mulheres negras, elas devem ser partilhadas no comum, o comum que eu estou chamando aí de humanidade, enfim, de uma universalidade. Como é que vocês pensam isso? Vocês acham que isso é possível? Então, vamos inventar agora. Vou começar com a Iovanka. Eu vou começar agora com a Iovanka, Márcia. Não, é isso que eu estava dizendo, que outra pessoa podia começar. Eu posso começar. Acho que é uma pergunta muito difícil, porque, como eu disse, não sei se estamos a viver num mundo que pessoas com várias identidades, pertencendo em outras geografias, podem simplesmente se apresentar e dizer eu sou como tu, eu sou humano, faço parte dessa realidade universal. É o que gostaríamos, mas o problema mesmo na literatura, por exemplo, quando há uma pessoa que vem da África, quando a pessoa escreve um livro, o livro é sempre dito, isto é literatura africana, não é dito, isto é só um romance, é crime, é comédia, é sempre põe-se numa caixa, né? Por causa da identidade do escritor. Então, eu não sei se estamos prontos para essa realidade, já está cá, mas acho que em escrevendo, isso é que eu espero, é que em escrevendo podemos mostrar que há uma diversidade de diferentes maneiras de viver, diferentes experiências, diferentes pessoas e conhecimentos, e acho que isso é muito importante. Eu apontaria por uma, ou seja, eu acho que é quase impossível pensar humanidade dentro, né, do formato literário sem democratizar o próprio pensamento, né? Sobre o pensamento, e não só o pensamento identitário, mas também a ideia de como a Iovanka diz, né, esses rótulos são atribuídos por alguém, não é? Alguém que tem uma posição e está num lugar de poder. E nós, por pertencermos a essas minorias, não é, económicas, sociais, de género, estamos sempre correndo atrás do prejuízo, não é? Então estamos sempre tentando encontrar um lugar na mesa, quando a mesa, não é, nós não somos bem-vindos nessa mesa. E resistimos à ideia de construir as nossas próprias mesas, não é?
Porque não dá para pensar humanidade quando o nosso interlocutor não nos vê como humanos, não é? Então, estamos sempre correndo atrás de uma ideia que o jogo está viciado, digamos assim. Então, nós apelamos ao nosso interlocutor, né, e sentimentos de culpa, sentimentos de né, empatia, e isso, quando se é escritor e quando se tenta também, não é, concorrer aos Nobels e concorrer aos Bookers e concorrer aos Jabutis e etc, 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 estamos sempre, né, iniciando de um lugar já do perdedor, não é? E temos que ser realmente extraordinários, quase super-homens e super-mulheres, para conseguir só ter ou seja, uma chance de ser criticado de igual para igual, não é? De ser analisado e conquistar a ideia de que o que nós produzimos é só literatura. Então, por isso é que a maior parte dos escritores ou escritoras racializadas são automaticamente ativistas, não é? Porque não há outra forma, porque você vai lutar para estabelecer a tua voz antes de estabelecer os teus livros, antes de você estabelecer se o teu livro tem ou não lugar naquela prateleira, você está lutando primeiro para estabelecer uma voz que vem antes da literatura, não é? E essa luta, às vezes, é tão densa e absorvente que nós perdemos muito tempo, não é, na luta e pouco tempo a escrever. E essa ideia de humanidade, porque as lutas são diferentes, não é? Quando a gente fala de literatura, a gente está falando, pelo menos até agora, nesse debate, muito na questão subjetiva e não tanto na questão da indústria literária, que também tem as suas próprias dinâmicas. Porque a indústria literária, como qualquer sistema capitalista, racista, patriarcal, ela é refinado, ela é inteligente, ela se adapta às correntes, né, às correntes atuais. Né, a última feira de Paraty, que é presencial, foi em 2019, eu estava presente e foi interessante, né, até porque eu fiz parte dessa lista, quando se celebrou né, os livros mais vendidos, os autores mais vendidos eram todos negros e né, nativos brasileiros. Isso, para mim, foi desconcertante, porque a indústria, não é, celebra essa lista, não é, os tokens, digamos assim, não é, os super-humanos, mas não celebra as editoras que têm pessoas não é, racializadas nos seus grupos, não é? Não celebra os tradutores, não celebra os jornalistas, não celebra né, tudo aquilo que determina o que é a indústria literária. E eu me pergunto, não devíamos estar a premiar esse tipo de valores antes de estarmos agora a estabelecer, né, se o Krenak é ou não mais bem vendido, se a Jamila Ribeiro é não a mais vendida, se eu ou a Grada Quilomba é ou não né, a mais vendida. Eu acho que isso é só uma forma que a indústria criou para absorver o ativismo que esses autores estabelece e meio que cria uma mesa imaginária, né? Uma mesa invisível que nos coloca nessa mesa e parece que está tudo bem, quando no final a gente está no mesmo lugar e não avançou rigorosamente nada. Então, eu acho que determinar o lugar do humano na produção literária tem que se determinar primeiro quem beneficia com isso, não é? Quem beneficia
das centenas de livros sobre racismo que são publicados todos os anos? Quem beneficia de todas as centenas de livros sobre causas ambientalistas? Elas estão produzidas, não é? Todos há documentários, há livros, há pensamento a ser construído à volta desse assunto, mas, contudo, continuamos a desmatar, continuamos a destruir o meio ambiente não é? Recentemente, eu não vi esse filme, mas recentemente entrou um filme no Netflix sobre a indústria do peixe, da pesca, que é uma coisa absurda, que todo mundo diz, temos que deixar de comer peixe, mas, ainda assim, alguém está beneficiando desse assunto e sem mudar rigorosamente nada. Isso, para mim, eu acho que é chocante. E é aí que a gente, às vezes, cai num... Como é que eu vou dizer? Cai num diálogo de surdos, né? Que estamos falando, gritando, mas ninguém está ouvindo rigorosamente nada. Desculpa, era esse o meu comentário. Nossa, as respostas assim mobilizadoras. Márcia, agora. Juro que eu esqueci a pergunta, mas eu acho que é voltada para a questão do lugar da gente como indígena e a literatura como uma forma de humanizar. É isso? Seria, digamos, esse movimento, né, dos indivíduos, dos sujeitos racializados, com suas identidades, que se inscreve assim na literatura, mas, ao mesmo tempo, com a possibilidade de dialogar com o que a gente chama de humano, de humanidade, né, com um universal. Tá. A literatura ela tem essa missão. Eu começo dizendo que a literatura ela tem essa missão de dialogar, de transformar ou ser uma ferramenta transformadora da humanidade. Porque se a gente lê com um olhar crítico reflexivo, trazendo para a vivência da gente, a gente consegue fazer esse link. E a literatura consegue ser esse fator contribuinte de uma modificação de um comportamento. Não é à toa, eu sou educadora e confio na educação. Confio na educação como essa ferramenta também de transformação na arte como essa mudança. E eu penso que, quando a gente escreve, a nossa literatura, ela começa ela deixa de ser minha, ela passa a ser nossa. E, a partir do momento que ela sai de mim como pessoa, como escritora, e ela ganha um corpo no formato de livro, é impregnado nessa arte literária toda uma energia. Eu, como indígena, acredito na espiritualidade. Acredito que a gente não escreve só, a gente escreve com os nossos iluminadores, né, que nos iluminam, que nos orientam, que nos conduzem no momento que a gente está escrevendo. Porque a minha literatura ela não nasce somente de mim, mas ela nasce de uma espiritualidade que me acompanha, de um ser que está para além do espaço físico, está no outro plano. Então, se eu escrevo entendendo que eu estou conversando e dialogando com uma ancestralidade que comigo me acompanha, a minha literatura ela ganha também essa dimensão de adentrar a espiritualidade do outro. E quando a gente consegue entender essa junção, quando a gente consegue entender essa dimensão está para além somente de uma escrita, de uma leitura, mas sim por uma dimensão espiritualizada, a gente consegue entender que a literatura, sim, pode ser transformadora. Não só local, regional, mas universal. Interessantíssimas as questões que vocês colocam, e eu estou assim, só feito pescadora, né, puxando os fios pelos anzóis do que vocês lançam aí no mar. Né? O Calaf, eu gostei muito da sua metáfora,
quando você diz que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, a gente está sempre querendo sentar à mesa, mas a mesa já está posta. Se você provoca, se não seria o caso da gente construir uma outra mesa. Eu também concordo com você quando a gente fala de humanidade, né? Porque, vejam, o que a gente chama de modernidade, que eu até brinco, eu falo com os meus alunos que é um projeto bonito, eles acham que eu estou sendo irônica, né? Mas não contém ironia. De fato, a modernidade, em termos conceituais, é um projeto bonito, né? Um projeto que considera a autonomia, a individualidade e a universalidade. Mas, veja, esse projeto muito bonito, né? Feito um jardim muito podado, ele deixou muita gente de fora. Eu acho que o que a gente está vendo hoje, com as respostas com que vocês estão dando, né? E aí o Vanca diz, olha, é muito difícil, né? É muito difícil esse acesso a essa universalidade, essa humanidade, porque aí eu acho que as dificuldades que vocês apontam, a Márcia diz, olha, a literatura tem sim esse papel, mas também na fala dela tem, né, essa relação. Eu concordo, a literatura tem esse papel universalizante, mas desse lugar, né, o lugar das excluídas, dos lugares, é uma dificuldade porque nós fomos deixados de fora desse projeto de humanidade. Eu acho que a presença de vocês na literatura, eu venho brincando e dizendo que as nossas presenças, né, em vários domínios da investigação humana, presenças que não foram pensadas que poderiam existir, ela é uma espécie de uma cobrança de fatura dos que foram deixados de fora, porque a Europa, quando ela decretava esse projeto da modernidade bonito, de emancipação, o projeto das luzes, veja, continuava escravizando em África. Quer dizer, só não podia lá, né? Mas em outros lugares do mundo, África e Ásia, a barbárie continuava. Então, eu acho que quando você dá o exemplo, né, dessa mesa imaginária do que são os best-sellers das pessoas negras, né? Então, a gente tem o best-seller, hoje eu tenho todos os pés atrás com que o best-seller, porque é uma forma do mercado de pegar nomes, né, pinça nomes e faz desses nomes uma representação da mudança. Só que, na verdade, a mudança não houve. A mesa continua a mesma, né? E por mais que eu acho que a gente deve celebrar nomes e pessoas que são muito lidas, claro que devemos, né? Não deixa de ser uma vitória, mas a gente não deve se contentar apenas com os nomes que, né, as pessoas, todo mundo começa a ler. E aí eu acho que, de fato, né, de determinar o lugar do humano na produção literária, isso sinaliza, Calaf, que realmente a gente tem que construir outras mesas, ou seja, é preciso que outros pactos civilizatórios sejam postos como paradigma, porque, no caso, a literatura indígena, né, Márcia, o que a gente vê? A gente vê um outro nome, o querido Ailton Krenak, que é um amigo, que é, digamos, palatável, né, pela cultura branca ocidental, mas cadê tantos outros nomes de mulheres e homens indígenas, né? O problema não é o Ailton Krenak ganhar visibilidade, ele tem que ganhar visibilidade, né? Ele é uma bela figura humana, não é disso que a gente está falando. A gente está falando das outras ausências. Essas outras ausências só nos revelam que a mesa continua a mesma, eurocêntrica, branca, não é masculina, heteronormativa. Então, eu acho seleta demais. Exatamente, seleta, né? Seleta demais. E, às vezes, a gente celebra a presença de corpos não brancos, negros, indígenas. A celebração da diferença não leva em conta a desigualdade. Então, a celebração da diferença da literatura, né, desses nomes, cai no campo do exótico. E aí eu faria esse link para perguntar um pouco para vocês como é que a gente pode construir uma outra mesa, né? Sinalizando para outros imaginários mesmo, né? Outras imagens, para a gente não construir mesas que a gente permaneça no lugar do exótico, né? Viva a diferença, que legal, né? Um homem negro africano que se tornou uma referência na Alemanha, então uma indígena que está sendo muito lida numa cidade como São Paulo. Mas como é que a gente sai dessa celebração, pode sair da celebração da diferença, e como a gente pode construir outras mesas? E aí eu acho que, no nosso caso, né, dos não hegemônicos do mundo, quando a gente também está falando de outras mesas, a gente não está falando que é uma mesa só nossa, né?
é uma mesa que tem a potência de caber todo mundo, né? Eu acho, como é que vocês, né, lidam, né, diariamente com a percepção de que a literatura de vocês é exótica, é o diferente, que deve ser celebrada por conta disso, né, mas que, de certa forma, não para o pensamento hegemônico, né, não colabora para um outro pacto civilizatório, né, uma outra, né, porque eu acho que falar em pós-colonialismo, decolonização, eu acho que só interessa se a gente trouxer não apenas o debate da diferença, mas o debate das desigualdades, né? Quer chutar a bola para alguém ou eu posso avançar? Você pode, Calaf, pode Exato. começar agora. Eu acho que essa construção vai exigir muito de nós. Eu acho que a Márcia tem razão quando aponta que a educação é muito importante, porque é um ponto de partida, mas também há uma ideia, né, que eu acho que é importante, porque eu gosto de, às vezes, usar exemplos. Por exemplo, é mais fácil a gente sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, para Paris, do que de São Paulo ou Rio de Janeiro para Lima, no Peru, ou para Bogotá. É muito mais complicado. Ou mesmo para um estado do país, para Amazonas, exato, por exemplo, sabe? Exato. E também é muito mais complicado atravessar o Atlântico e ir para um país no continente africano. Ou seja, esses lugares, não é? Ou seja, quando a gente começa a pensar em como desconstruir, não podemos desassociar esse fator também da equação. Por isso é que a tecnologia está aí para nos servir. Eu acho que é preciso entender, não é, o mundo analógico, o mundo dos abraços, dos afetos, do olho no olho, de sentir a presença física de alguém, mas também eu acho que as pessoas que foram durante séculos postas à margem, neste momento há uma ferramenta que está em construção. Eu acho que o mundo ainda não aprendeu bem a lidar com ela. Eu não digo o mundo ocidental, ela não aprendeu a lidar com ela na sua totalidade. E essa construção, que é extremamente nova, né? Porque é disruptiva, desafia a ideia de comércio, desafia a ideia de regionalidade, desculpem, desafia esses lugares todos e, num abrir e fechar de olhos, a gente bota uma notícia em Nairobi, ela está em Manaus numa questão de segundos. E eu acho que essa potencialidade, essa oportunidade que nos é dada pela tecnologia, eu acho que é um caminho também para explorar. Ou seja, sem dúvida, eu apontava educação, não só uma educação no sentido de nós entendermos os nossos eus, mas também uma educação que apontasse a um entendimento da tecnologia que funcionasse a nosso favor. Porque sem essa tecnologia eu não consigo ter acesso, por exemplo, à produção que está sendo produzida pelos amazônicos. Não é? Eu não tenho outra forma. Porque senão a única forma de eu ter acesso a essa produção terá que ser pela academia francesa ou academia americana, que vai me dizer, olha, você tem que estudar esse, porque esses é o que a gente estabelece como cânon. Não é? E esse cânon não é estabelecido por uma pessoa como a Márcia. A Márcia ou o Krenak é que deviam estar me dizendo assim, cara, você tem que estudar esse. E eu não preciso estar aí batendo na Folha de São Paulo e saber quem são esses indivíduos. Não sei se estou me fazendo entender que essa construção da mesa tem que ser baseada numa ideia democrática e horizontal. Quando eu digo horizontal, a gente não precisa passar para o hemisfério norte para conseguir estabelecer um diálogo entre nós. Eu acho que essa ideia devia ser fomentada nas nossas rodas de debate,
na nossa academia, nas nossas salas de aulas, nas nossas salas de jantar. Absolutamente. Sim, eu concordo plenamente e eu ia dizer exatamente a mesma coisa e só ia adicionar que o que nós não devemos fazer é construir uma mesa por oposição ao outro. O centro não se encontra na Europa, não se encontra nos Estados Unidos, o centro encontra-se dentro de nós. E quando estamos a construir uma mesa, não é porque nós fomos jogados fora da mesa. Temos que nós construir as nossas possibilidades. E estamos a falar do colonialismo, é justamente isso, é uma ferramenta para construir essa mesa, para construir uma mesa que não tem nada a ver com esse dito cujo centro. E acho que é a maneira que temos que pensar e também investir nas nossas culturas, investir em perceber o nosso passado, perceber como é que a nossa educação deveria ser, por exemplo, em África, como é que nós deveríamos, simples conceitos como as nossas arquiteturas, os nossos passados, a nossa história, são coisas que nós ainda nem tocamos em. Então, para nós podermos ter uma mesa, temos que poder também descolonizar, mas analisarmos a nós próprios, sem sempre pôr a Europa ou os Estados Unidos como o centro. Temos que nós ser o centro. Eu fiquei assim a palavra, porque eles falaram muita coisa linda aí, né? Então, tudo isso, de fato, deve ser levado muito em consideração. Eu só acrescento uma coisa na fala dos meus colegas: a pluralidade. Tem que ser plural, plural. É isso que foi dito há pouco pelo Calaf. Calab, é isso? Calab, Calaf. né? Calaf. Calab, desculpa, Calab. Eu dei um branquinho Calaf. de esquecimento. Calab. Desculpa, Márcia. Calaf, tem um F. Calaf, Calaf. Desculpa eu. Desculpa eu. Eu tinha que anotar, eu sempre ando com um bloquinho quando o nome, aí eu anoto, né, para não falar errado, desculpa. Então, é isso que essa pluralidade. E ele tocou também na questão dos cânones, né? Tocou também vocês tocaram ainda agora, eu escutei soar aí a palavra best-seller. É justamente isso, a gente precisa, como tu disseste ainda agora, a gente tem aí, e acho que Calaf falou também, de alguns nomes, Daniel Munduruku, Aito Krenak, Eliane Potiguara, Cristina Pichana, mas precisa que esses outros apareçam, esses outros escritores indígenas apareçam também. Agora pegando um pouco para a literatura indígena, e que sejam lidos também, que circulem também. Nós temos a querida Conceição Evaristo, a querida a Djamila Ribeiro e tantos outros nomes, Cidinha da Silva, se eu não me engano, e tantos outros nomes, mas que outros nomes também sejam visibilizados, apareçam. E essa questão da tecnologia é fundamental, porque a gente possa estar interligados, né? A gente tem, Calaf, dentro das aldeias, de algumas, não todas, a gente tem UCAs digitais. Então, são grandes casas ligadas à internet via satélite. E aí a gente pode estar se interligando com o mundo, mas nem tudo é possível, né? A gente não se interliga com o mundo inteiro. Então, por exemplo, eu não sabia da sua literatura, estou conhecendo agora, eu não sabia da literatura esqueci o nome de novo. Iovanka, me perdoe, Iovanka. Não sabia da literatura de vocês, da tua própria literatura, né? da nossa mediadora, mas a gente acaba que essas lives, esses festivais, como é este que nós estamos participando, eles acabam proporcionando essas redes de comunicação, interligando esses escritores, fortalecendo essa literatura, como vocês bem colocaram, decolonial, descolonial, e a gente acaba entrando nessa visibilidade de outras pessoas, né?
Cada um de nós, com certeza, aqui desenvolve algum trabalho. Eu, além da literatura, que não é a única coisa que eu faço, eu componho música, eu sou poeta, a minha literatura é poesia, escrevo texto em prosa, contos, mas também acadêmicos. Recentemente, eu passei para o doutorado em letras aqui pela UFPA, esse ano, né? Eu vou fazer o doutorado, então vou trabalhar as narrativas cambeba, orais, interligando o território cambeba, os cambeba do Alto Solimões, no Amazonas, e eu estou no Pará, né? E os cambeba do Peru e os cambeba de Fortaleza. Como que a gente pode estar criando essa rede de comunicação que não tem? A gente sabe que existe, onde é que estão, mas a gente não procura ainda se interligar nessa Pan-Amazônia. E aí a literatura, ela também está nesse processo, ela também é essa... Aí é que eu digo que ela entra como essa ferramenta, né? Que interliga mesmo. E eu fico muito feliz e grata quando os festivais nos convidam para que a gente possa também estar apresentando o que a gente tem, o pouco que a gente tem. Nós temos aí o Daniel, ele ganhou, não sei se foi Calaf que falou no Prêmio Jabuti e outros prêmios, né? O Daniel ganhou o Prêmio Jabuti, o Cristina Pichana ganhou o Prêmio Peter Pan, mas aí a gente precisa que outros Peter Pans apareçam para a literatura indígena, outros jabutis apareçam, mas variando as pessoas, né? Colocando em foco aquele que tem só um livrinho publicado, mas que é bom, que é interessante, que fortalece. Não precisa ter 50, 200, 300, mas eu acho que com muitas vezes um livro só publicado já é uma forma de você dizer, puxa, quando um aluno meu, dentro da aldeia, quando eu dou aula, gente, utilizando a poesia. Então, por isso que muitos desses poemas que estão no meu livro, eu trabalho como material. E aí, no final da aula, eu peço com que eles façam uma poesia onde eles consigam falar da nossa aula, do dia inteiro da aula. E eles fazem, e aí eles vão recitar para os colegas. Quando eles terminam de recitar, e que todo mundo aplaude, eles perguntam para mim, parente, é assim que a gente se trata, eu sou poeta? Você é poeta de natureza, você nasceu poeta, né? O seu território é um livro aberto de poesia. Agora, a partir de agora, que você já sabe como que estrutura, como faz, façam outros e outros e outros e publiquem um livro. E é isso que a gente quer. A gente quer que fortaleça cada vez mais. Aí eu digo, não escrevo para ser best-seller. Se um dia isso chegar a acontecer, que bom, que seja para a literatura indígena. Mas eu escrevo justamente para fortalecer o nosso território, para fortalecer a nossa resistência, para dizer, existimos sim, e não existe uma cara de índio, mas uma identidade que nos torna pertencente ao povo. Então, eu penso que é por aí. Vocês tocaram num tema que você traz pluralidade, né, Márcia? O Calaf fala em democracia, né, numa perspectiva democrática horizontal. Aí o Vanca fala de que nós temos que ser o centro. E aí eu lembro muito nessa perspectiva, quando a gente fala de diáspora negra, diáspora africana e indígena, como a gente pode pensar essa horizontalidade da gente ser o centro e pensar o centro nas pluralidades, né, dos terrivelmente outros do mundo, pensar o que foi o Atlântico Sul, né? O Atlântico Negro, quando a gente fala o Paul Gilwell, que é um autor que vai falar, tem um livro, né, do Atlântico Negro, mas uma das críticas que a gente faz é que ele toma o Atlântico a partir do norte, né? E a escravidão, se a gente pegar o mapa do pior crime da humanidade, que é a escravidão transatlântica, o mapa ele segue um percurso que é o Atlântico Sul, em sua maioria. Do sul, corpos negros foram levados para o norte. Então, o mapa da escravidão ele tem uma incidência minoritária no mundo, no norte. Ele é muito sul, né? E do sul tem uma distribuição. Aonde que eu estou querendo chegar? Se a gente seguir essa ideia do que foi, né, o mapa, né, o trânsito do sequestro desses corpos negros, a gente tem a ideia da decolonialidade a partir do sul. Ela é fundamental porque foi o Atlântico Sul que, inclusive, funda uma ideia de diáspora. E aí eu acho que pensar a horizontalidade, Calaf, é pensar isso. O hemisfério sul, os países do sul global, eles são
fundamentais para que nós estejamos no centro, que primeiro é uma maioria não branca, né? E também porque eu acho que essa pluralidade que a Márcia nos coloca, a centralidade que a Ulvanca nos traz, nos possibilita da gente construir essa outra mesa, né? Uma mesa fora, né? Essa reimaginação fora dessa moldura de tudo já posto. É por isso que a Conceição Evaristo, que é uma escritora também que já é muito, né, conhecida, perguntaram uma vez sobre o monumento, né, a homenagem às pessoas negras. Ela diz, para mim, a única homenagem possível seria um monumento do fundo do mar, um monumento no Atlântico, né, para lembrar os corpos que se atiravam, né, na travessia e etc. Eu acho que se a gente pegar essa ideia aí de uma horizontalidade para a gente pensar a democracia, eu acho que a gente tem que pensar o que foi a travessia, né, dos corpos negros e também o genocídio, né, para a população indígena, né, Márcia? No caso, a morte real, simbólica, né? A morte cultural é a morte simbólica e real, né? Corpórea, também como aconteceu com os corpos negros. E aí eu vou perguntar para vocês, fazer uma pergunta já mais das obras de vocês nesse sentido, né? Todos vocês têm uma trajetória que é uma trajetória rica, né? Sinuosa. A Ulvanca, que é editora e tradutora, com interesse, né, em escritores marginalizados, o Calaf também na sua dimensão aí de multiartista, né? Escritor, músico, e a Márcia, né, na sua condição também de pensadora, de geógrafa, de escritora. Como é que vocês apresentam, produzem, então, essa centralidade, né, desse lugar de quem está na borda do mundo, de quem está nas margens do mundo? Eu gosto muito da expressão borda e da expressão margem. A margem é uma categoria que a Bell Hooks ela utiliza muito, né? A escritora feminista estadunidense, ela usa muito a ideia, ela tem um livro chamado, inclusive, Da Margem ao Centro. E eu gosto do termo borda, porque tem um conceito que diz assim, as pessoas que estão na borda, elas veem primeiro. Os habitantes da borda veem coisas inimagináveis. Os habitantes das bordas, eles veem as coisas acontecendo porque as tragédias começam arruinando as beiradas. E é por uma questão lógica, porque quem está na borda vê tudo. Quem está na borda vê antes de quem está no centro, né? Por uma questão lógica e matemática. Então, como é que vocês podem, digamos, dessa experiência da borda do mundo, né? Embora, como a Ulvanca, que tem uma trajetória aí também de manejar, de estar geograficamente no norte global, mas não deixa de carregar a experiência da borda do mundo, né, a partir de África também, né? Como que seria isso, né, para vocês, já que a borda ela tem uma expertise exatamente isso, porque a borda ela experimenta um saber que é forjado, né, pela falta, pela tragédia, pela destituição, né? Falta, muitas vezes, material, fome, pobreza, etc. Mas, veja, essa mesma borda, nós somos habitantes da borda, ela se reinventa, ela procura autonomia, ela pode até não ter poder, né? Muita gente confunde e acha, muita gente diz assim, Rosane, você é empoderada. Eu falei, eu não tenho poder. Eu posso ter me emancipado, eu sou uma mulher autônoma, né? Sou professora, estou na universidade, escrevo, etc. Tenho uma visibilidade pública. Isso não quer dizer que eu tenho poder, isso quer dizer que eu tenho autonomia, que eu me autonomizei, que eu me emancipei, né? Então, eu acho que os habitantes da borda, eles carregam a dor, a falta, né? A miserabilidade, a invisibilidade, mas também é desse lugar da borda que nós nos surgimos, ainda que nós transitemos em outros lugares do mundo, né? Ainda que a gente vá para o centro, Europa, etc., nós continuamos sendo vistos pessoas da borda. Então, eu me alonguei um pouco nessa provocação para pensar já vocês, né, desses lugares, as obras de vocês, como é que é isso, né?
essa relação de margem-centro, né? Que eu acho que remete um pouco àquela ideia que o Calaf falou do eu minoritário, do eu majoritário, maioria, mas aí a partir de outro viés, né? O viés da borda e o viés do centro. Rosana, acho que você tem que chutar a bola para alguém, senão a gente vai ficar aqui Iovanka, mesmo. eu ia dizer isso agora Iovanka agora. Então, a pergunta é como vivendo na borda para o centro, em poucas palavras. Eu acho que há duas coisas sobre mim e a minha escrita, é que sim, vivo na borda, mas ao mesmo tempo o centro está em mim. E acho que em todos os países que eu vivi, em todos os sítios que eu fui, eu sempre trouxe o meu centro em mim e senti que isso é que era o meu centro. Nunca senti que eu estava... sabia que estava na borda, mas sabia que ao indo a esse centro que estamos a falar, eu tinha que também mostrar o meu centro. E na minha escrita, o que eu tento fazer é reimaginar ou redescobrir, eu diria, de redescobrir certos elementos, como você mencionou. Eu escrevi um livro com a Hearst, que é simplesmente sobre a África e a sua relação histórica com o Islão. E nesse livro o que eu estava a tentar fazer é que muita gente não pensa muito em uma pessoa ser negra e muçulmana. É quase como se temos que escolher um rótulo, não podemos ser duas identidades. E também queria redescobrir essa relação que sempre existiu, e também não é só no Islão. Estou muito interessado por as diferentes fés. Por exemplo, a fé cristã. Pensamos muitas vezes, quando estamos a falar de descolonizar, que a fé cristã veio com o colonizador. Há um ditado no Quênia que diz, em português diz, quando o homem branco chegou no Quênia, ele deu-nos a Bíblia, e quando nós tomamos a Bíblia, ele tinha tomado a nossa terra e nós só tínhamos o livro. E é verdade, mas também a fé cristã já existia em sítios como a Etiópia, já fazia parte da África. E quando falamos da fé cristã também, há no livro, na Bíblia, personagens que são negras e que muita gente não sabe. Por exemplo, a mulher de Moisés, chama-se Zipporá. O rei Salomão, o grande rei da Bíblia, que teve um filho com a rainha Maqueba da Etiópia. E então são essas histórias que eu sempre estive interessada, não em só focalizar em certas narrativas, mas mesmo redescobrir e pensar como é que essas religiões como o Islão e a fé cristã sempre existiram em África e por que nós não falamos dessas histórias, dessas narrativas. Isso é uma maneira como, estando na borda, como você disse muito bem, podemos observar, estamos no melhor sítio para poder ver o que está a passar à nossa volta do que as pessoas que estão no centro. E é uma certa vantagem e desvantagem, mas é o que também faz o que nós somos, e é também o que fez a minha escrita ser o que é. E além da religião, eu escrevo também sobre o impacto do colonialismo português na Guiné-Bissau, na África lusófona, e justamente estando na borda é que eu posso falar com essa confiança e dizer esses acontecimentos. E só um pequeno exemplo, quando eu era pequenina e vivia em Portugal, uma coisa que eu sempre achava interessante e quase um bocado chocante é que havia muitos documentários na televisão sobre a história colonial, a guerra colonial especialmente, e era sempre sobre a perda dos portugueses, os portugueses e as vidas que perdeu-se na guerra colonial. Mas eu nunca vi nenhum discurso sobre as vidas africanas, as pessoas
que perderam as vidas, pessoas que se sacrificaram para ter o país deles. E sempre achei que percebi que estando no centro há uma narrativa, às vezes não temos acesso à informação da mesma maneira que as pessoas que estão na borda, e ao mesmo tempo os que estão na borda não podem avançar a narrativa ou suas experiências para o centro. Então é sempre um combate entre o centro e a borda, e isso é que eu tento explorar na minha escrita. Márcia, agora Não, deixa o Calaf, por favor. Não, eu estava a aplaudir. O Iovanka Sé tocou nos pontos chaves. Que mais eu posso dizer? Essencialmente, eu gosto da borda ou das periferias, porque elas são sempre muito mais criativas, não é? A criatividade mora na periferia. No centro, a gente só vai para ganhar grana, né? Exatamente. Eu gosto, por exemplo, uma das características que eu pelo menos, né, tento torná-la presente na minha literatura é desafiar a própria ideia de fronteira, né, que foram estabelecidas, e também o próprio conceito de país, de nação, não é? De bandeira, né? Essa coisa um pouco medieval, eurocentrista, né? Da ideia da posse de um território, do que é nosso, e depois, né? e toda, né? A galvanização fálica, masculina, não é? que se junta à volta disso, é algo que para mim me choca bastante, não é? Eu não consigo imaginar a minha literatura conviver não é, de mãos dadas com a ideia de pátria, digamos assim. Eu defendo a ideia, por exemplo, da angolanidade, mas a angolanidade, para mim, vai para além da pátria, porque aquela ideia de fronteira que é estabelecida no meu país não foi decidida por nós, né? Ela foi desenhada. E nós ainda lidamos com essa tragédia, não é? Além das outras, né? Além da tragédia que a Conceição Evaristo apontou, além das tragédias que a Márcia apontou, e você, Rosana, né? Estás constantemente relembrando. Eu acho que até mais do que uma moderadora, você é também uma né? Membro do painel que estamos aqui a falar, porque você tem, não é? As perguntas são muito eloquentes e extensivas e que lançam ideias também aqui para o debate. Tudo isso eu acho que parte desse lugar que nós não conseguimos ainda lidar com o que é pátria, não é? O que é nação. Porque nós, não é, estamos, não é? Imagina, os europeus ocuparam as terras né, onde nós nascemos e determinaram as fronteiras que esse território teria, foram-se embora e nós estamos ainda se batendo, não é? Morrendo atualmente, em 2021, por causa dessas fronteiras, né? Por causa dessa herança que nos foi deixada. E eu fico com uma certa agonia porque nós não estamos ainda nos permitindo conversar sobre a ideia de bandeira, de pátria. Não é? Eu acho muito interessante analisar a questão brasileira, porque o Brasil é uma ficção, não é? O Brasil foi inventado, como o meu país também, mas no caso do Brasil, a gente viu no Brasil a gente vê o futuro. Eu vejo o meu futuro, né? Eu vejo o futuro daquilo que serão
as nações africanas se não tomarem cuidado, se continuarem, de certa forma, a se apaixonar com a reflexão no espelho, né? A gente se apaixonou com a ideia do Brasil, eu acho que o Brasil se apaixonou com a ideia do Brasil, sem se perguntar que o Brasil era aquele que eles estavam a construir, não é? E eu acho que esse é o risco que muitos países africanos estão passando agora. A gente está se apaixonou com a ideia das fronteiras, a ideia, né, do que é a pátria, a bandeira, e a gente nem sequer perdeu... Que país é? Para discutir exatamente o que é isso, o que é país, né? O que é pátria. Isso eu acho interessante, né, no discurso periferia e centro, né? Porque né, e espero que em breve chegamos a esse lugar, né, que evoluímos o debate para chegar a esse lugar onde nós determinamos, de facto, né, se essas fronteiras, se essas ideias de países nos servem, a nós, cidadãos, né, a nós, herdeiros dessa tragédia humana que foi a que se iniciou no século XV. Bom, é muito interessante tudo que a gente ouviu, tudo que eu ouvi deles, né? A pergunta é muito interessante. É, Todos nós escrevemos na borda, a gente está sempre ali, né? E precisa estar na borda. Na nossa luta e resistência indígena, a gente tem que estar atento sempre. Tem que estar atento ao que está do lado, atrás, na frente, porque ninguém sabe de onde vem o perigo. E a minha literatura, ela também obedece a esse sistema. Eu escrevo para que as pessoas consigam, numa troca de informações, compreender melhor a nossa existência humana hoje, entendendo que nós não ficamos cristalizados no tempo. Não queiram encontrar em nós uma cara de índio, ou então nivelar todo mundo com a palavra índio. E a nossa luta, na maioria das vezes, mesmo literária, é para que os nossos direitos não sejam, já são violados, não sejam mais ainda violados. E nesse direito, nessa luta por direitos, nós lutamos também pelo direito da natureza e o direito à natureza. Cada árvore em pé é importante para nós, cada palmo de rio limpo é importante para nós, porque é aí que está toda a nossa subsistência. É daí que vem toda a nossa subsistência, é daí que vem toda a nossa energia para continuar sendo povo, vivendo em seus territórios e mantendo uma cosmologia, uma cosmogonia, uma relação de pertencimento com esse todo que a natureza nos dá, com esse todo que a própria cidade nos oferece e que a gente, mesmo vivendo na cidade, consegue fazer esse trânsito. Então, a literatura indígena, ela abarca tudo isso, ela procura se esforçar cada dia mais, através de seus escritores indígenas, para buscar interligar os mundos, construindo essas pontes que nos proporciona estar nas bordas, mas também está no centro. O papo está muito bom, a gente já está aqui mais de quase 1h30 de conversa, acho que já vai agora para duas questões mais finalistas. Calaf, eu falo muito, né? Eu sou uma mediadora, ainda bem que a gente tem tempo para o diálogo, porque... É uma provocação só. Que eu junto as duas coisas, eu sou jornalista e sou professora, então... E agora, como eu mais dou aula, eu perdi o cacoete da jornalista de ser mais breve, então eu estou com o cacoete da professora. Então, a pessoa vai ser mediadora e falar mais do que o próprio, mas eu acho que a mesa é isso, né? A gente está no momento... Total. Olha só, e aí eu faria... Quais são... Eu vou pedir para vocês agora dar exemplos, né? Já que a gente está falando de literatura, de escrita, de pós-colonialismo, né? Os livros para vocês, aí vocês podem escolher, não é só ser preciso no Brasil, né? Mas a literatura que para vocês
representaria, já que não tem nenhum livro acabado, né? Eu acho complicado perguntar qual é o melhor livro, porque você tem vários melhores livros, né? Mas vocês podem citar vários. Dentro das respostas que vocês deram, né? Uma noção, inclusive, de lugar, né? Da angolonidade que vai além da pátria. Eu concordo com você, eu sou avessa, alérgica a tudo que evoque o nacionalismo. Quando a gente pensa, por exemplo, do Brasil, né? O nosso nacionalismo, ele é um nacionalismo anti-África, anti-indígena, anti-negro. Mas veja, o que a gente chama de nacional do Brasil foi construído pela civilização africana indígena. Olha o paradoxo, né? O paradoxo que a gente chega. Então, assim, a gente gosta de dizer que o samba é nosso, né? Tá bom, ele é nosso, mas o samba ele vem, né, de uma matriz que é africana, né? O que a gente chama de samba brasileiro. E por aí vai. Então, eu não gosto do nacionalismo porque ele expele, né? Ele deixa para fora a formação do que a gente chama de nacional, né? Então, é meio todo projeto nacionalista ele é esquizofrênico porque ele se dá dentro de uma linha que é imaginária, né? Uma fronteira que não existe. A Tilibembe tem um texto, né, pelo fim das fronteiras, né, um texto que vem... Mas, enfim, já que a gente está também pensando diáspora, seja africana, seja indígena, nessa perspectiva, que não é a fronteira do nacionalismo, mas uma diáspora que troca, né, que está aí no mundo, tem uma metáfora que eu gosto muito que diz o seguinte, que o navio foi um só, né? O navio negreiro foi um só, mas os pontos de paradas foram diferentes. Então, a gente parou, teve parada aqui, teve parada no Suriname, né? Teve parada no Haiti. Claro, é uma metáfora poética, é de um licenciamento, né? Falar de um navio só. Mas eu acho bonito essa metáfora, né? Dizer que foi um navio só com vários pontos de parada. Esses vários pontos de parada nos deram matrizes culturais diferentes, mas a partir de uma matriz única, né? Dessa matriz africana, né? Já que a ideia, o conceito de matriz é aquilo que pode ser replicado, né? E aí, na literatura, né? Quais os exemplos que vocês dariam para a gente pensar essa relação da diáspora, de uma literatura insurgente ou de uma literatura não eurocêntrica, né? Quem são os autores, autoras, quais os livros que, quando a gente fala disso, vem à cabeça de vocês, né? Bom, se calhar é melhor mostrar. Eu sugiro um livro que está aqui, que assim, podia trazer outras recomendações, mas eu acho que essa aqui é bastante exemplificadora daquilo que a gente acabou de falar, que é o livro da Jamília Pereira de Almeida, acho que ganhou o Prémio Oceanos, que chama-se Luanda, Lisboa, Paraíso. E bom, eu acho que o livro dispensa apresentações, é um livro presente, premiado, publicado no Brasil também, e é isso. Ela está sendo muito divulgada agora no Brasil. Eu conheci a Djaimila Pereira de Almeida por meio de um colega, um escritor que também despontou, ganhou o Jabuti, que foi o Itamar Vieira Júnior, né? Então, ele já apresentou aí a Djaimila, né, que é um nome também que eu acho que anotem aí quem está assistindo a gente para conhecer a Djaimila Pereira de Almeida. A Márcia gostaria de fazer eu indico, já foi falado, ele já foi falado aqui, mas é uma pessoa que eu gosto muito, também é um grande amigo. O Ailton Krenak tem vários livros aí que a gente pode estar lendo, com várias temáticas legais que ele traz, com várias reflexões. Nós temos aí o Daniel Munduruku, nós temos Eliane Potiguara, nós temos Júlio Dorrico, nós temos tantas e tantas pessoas aí escrevendo várias formas de pensar a vida, de pensar o que é bem viver a partir da literatura. A minha é poesia, mas nós temos outros parentes aí que escrevem, como Ailton,
e que está despontando, e que bom que estão despontando, pelo menos, né? A gente está tendo aí esses espaços para vincular também o nosso pensar. Eu diria o livro do guineense Abdullah Sila, chamado A Última Tragédia, porque acho que os temas, tudo que falamos hoje é explorado neste livro através de uma mulher sobre os temas de tradição, modernidade, no meio da guerra colonial. É um livro que eu diria perfeito. Então, e aí eu perguntaria, vocês indicaram livros que vocês consideram perfeitos, e aí agora todo escritor, toda escritora tem aquele livro que gostaria de escrever um dia, né? Quando eu me aposentar, quando eu tiver tempo, qual livro que vocês gostariam de escrever e vocês ainda não tiveram tempo, oportunidade de fazer? Eu acho que eu estou escrevendo esse livro. Ai, que bom! Sim, o escritor está constantemente escrevendo, né? Mesmo quando ele não tem a caneta na mão, ele está sempre escrevendo, está sempre tomando notas mentais, se preparando para aquele grande projeto literário. Pode ficar sem tempo no processo, né? E a vida acontecer mais rápido, mas escrever, a gente escreve. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta, Calaf, antes de passar para as duas? Porque, tá bom, escrever, o escritor escreve, mas às vezes é aquilo que você falou, né? O centro a gente vai para ganhar uma grana. Às vezes a gente é tão forte assim, agora a editora me encomendou determinado livro, agora eu vou escrever esse livro porque eu acho que ele tem mais um apelo editorial. E às vezes nem sempre é o livro que a gente deseja. Então, você está escrevendo agora o livro que você deseja mesmo? Ou é o livro possível? Eu escrevo sempre vários projetos em simultâneo. Eu sou africano, né? Simultaneidade é a nossa... Exatamente. É a nossa parada, a gente para fazer uma pergunta. Isso. E o Vanca? Eu diria também a mesma coisa que o Calaf. Estou escrevendo aquilo que eu quero escrever. E sim. Que ótimo. Isso é bom. Márcia? Eu escrevo o que eu gosto. A minha linha é literatura, poesia, contos, crônicas. Então, eu escrevo aquilo que eu escrevo. O que eu escrevo é possível de publicar, porque eu já tenho um contrato com 2 editoras aí, então eu não tenho que estar publicando sempre. E elas não me dão tema. Elas perguntam, o que você tem aí para gente? Aí eu mando e vai ser publicado aquilo que eu, de fato, escrevi com prazer. E eu não consigo escrever se eu não tiver com prazer, sentindo paixão por aquilo que eu faço. Mas tem uma coisa que eu estou aí adiando um pouquinho de organizar, porque dá um certo trabalho, é a minha dissertação de mestrado para publicar, mas isso aí não é nada difícil de fazer, é só parar um pouquinho, organizar as ideias e publicar, escolher o capítulo certo e publicar. Mas, no mais, eu só escrevo também aquilo que eu gosto. Que ótimo. Márcia, você reatualizou um livro do Steve Biko, que é O Escrevo que Quero, né? Ele tem ele é traduzido do Brasil, não tenho o acesso ao livro em inglês, eu não sei se é exatamente esse o título em inglês, mas o Steve Biko, que é um escritor sul-africano, ele tem um livro chamado Escrevo o que Quero. Eu acho que quando o escritor ele escreve o que quer, o que ele quer realmente, ele chega assim num ponto, né, de relação com os seus leitores, a sua imaginação, eu acho que é realmente a ideal ou a desejada, né? Mas, assim, Calaf, você tocou no ponto, você diz assim, eu sou africano, nós africanos, a simultaneidade é a nossa marca, né? E eu gosto dessa, né, e aí eu diria também para os indígenas, né, para a população indígena, porque, veja, essa noção de mente, corpo, razão e emoção é uma herança ocidental, né? Inclusive, eu venho muito insistindo, quando as pessoas falam, por exemplo, de literatura africana indígena, falam assim, mas é porque eles são muito orais, né? Os povos africanos são orais. Eu falei, olha, isso é verdade, mas é uma meia-verdade.
Porque, na verdade, eu falo bem da verdade, quem apreciou a oralidade, quem se funda na oralidade é a filosofia ocidental. Veja, o Platão ele desconsiderava qualquer outra forma de mediação da linguagem que se não fosse a fala, porque para o Platão a palavra tinha que ser suprema e ela não poderia ser mediada por outra forma de linguagem. Veja, enquanto Platão ele criticava, condenava a escrita, povos africanos e asiáticos manipulavam com todas as materialidades de linguagem. Então, quando a gente diz que o povo africano é oral, isso eu digo isso é uma mentira, ou pelo menos uma meia-verdade, na melhor das hipóteses, porque todo o trabalho arqueológico em relação às materialidades de linguagem testemunha uma África em que a inscrição escrita não alfabética já existia. Então, essa relação da dicotomia não é uma relação que está realmente na relação do povo africano. E também, se a gente pegar, Márcia, toda a história arqueológica, né, das materialidades de linguagem dos povos indígenas, a mesma coisa, né? Não há isso ou aquilo, é isso, 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 e está tudo certo. Eu digo que o que funda a civilização ocidental é um Parmênides Heráclito, né? Ou é a mudança ou a permanência, a mudança. Nas outras sociedades, a gente vê tudo fluindo ao mesmo tempo. E aí eu digo que, se a gente pensar uma metáfora africana, é da casa e da rua, da casa e do rio, o rio que leva, a casa que acolhe, mas sem hierarquias, né? Então, assim, aí eu acho que eu vou pensar, e aí, para finalizar, o pessoal aqui da organização não está nos dizendo nada, mas aí eu já jogaria uma última pergunta para finalizar, que é do ponto de vista das técnicas de escrita, né? Já que a simultaneidade é uma marca, como é que vocês mobilizam, né? A sensibilidade, razão, emoção, corporeidades, territórios que não são só geográficos nas obras de vocês, né? Como é que isso se dá? Como é que essa junção, né? Aquela coisa, né? Do tudo junto e misturado, está tudo junto aqui, na forma de produção textual, que é uma forma que vocês também se escrevem no mundo. E aí tem aquela frase do nosso querido, uma frase não, é uma poesia, né? Estou aqui cometendo um erro grave, uma poesia do Micezé, que ele diz, é uma poesia longa, mas parte dela diz o seguinte: não é verdade que a obra do mundo está acabada, e não é verdade que nós viemos para parasitar o mundo, né? Nós queremos continuar a obra do mundo. Eu acho que vocês, né, vocês três, reafirmam, né, que vocês querem continuar construindo a obra do mundo a partir dessa matéria-prima, né, da simultaneidade, da junção de vários elementos, né, de uma sensibilidade que não é a sensibilidade que ora é só razão, ora é emoção, né? Não há hierarquias, né, dessas materialidades. Então, assim, escutar vocês sobre as técnicas, né, os instrumentos que vocês constroem a obra do mundo, né, tendo a simultaneidade como vetor. Eu vou pedir a fala primeiro, porque em 10 minutos eu tenho isso agora. Em 10 minutos eu tenho que sair, tá, gente? Peço licença que eu tenho outra live. Eu vou dar uma aula daqui a pouco. Então, eu vou responder, aí já vou fazer as considerações e já peço licença, tá bom? Pode ser assim? Pode. E a gente agradece a sua participação, sua brilhante participação aqui conosco. Obrigada. Então, eu não fiz letras, sou geógrafa, não desenvolvi a minha forma de pensar a minha poesia através das rimas. Eu faço tudo que eu penso é rimado em estrofes, escrevo versos brancos e livres, e não tenho assim não estabeleço normas dentro da. Eu deixo que quem é das letras, da literatura, faça essas análises, né? Eles para lá que analisam o que eu escrevo em oitavas, não sei. Bom, eu sei que eu escrevo, é como eu verbalizo, é como eu desenho o meu pensamento. E eu gosto de fazer isso. Quando eu vou fazer um texto que eu vejo, mesmo que seja em prosa, que eu vejo, ele já está poetizando. Eu já estou poetizando aquele texto, já estou rimando aquele texto. Então, é uma coisa muito natural de mim. Eu não tenho nada pronto, não tenho nada estudado para dizer que eu estou executando.
né, muito, um foco muito no que as academias, as universidades se apresentam. Eu apresento para que as universidades analisem. É como o Comissa Genó. O Comissa Genó é um livro de contos, mas o Comissa Genó ele vem todo em rimas, é, ele vem todo em estrofes e rimado, né? São contos que vêm em rimas e roteirizado para teatro, porque eu também sou atriz, então eu tenho contadora de história, e eu elaboro material para que também eu possa usar. E assim propiciar a um professor dentro da sala de aula usar esse material. É um pouco assim que eu escrevo, não, claro, os textos acadêmicos para a universidade, artigos, eu não vou fazer isso, logicamente, obedecendo às normas cultas que manda a universidade lá, né? A BNT. Mas a literatura minha mesma, que vai para. Eu faço assim. E, desde já, eu agradeço o convite que me foi feito. Quero finalizar a minha participação com vocês com uma poesia e uma música de minha autoria. Tanari tamba umai guirini kaimanu. Tanari tamba umai guirini kaimanu. Tandaritama umay guirini kaimanu. Tandaritama umay guirini kaimanu. Urayu suka tuyuka muki jiwai tituna Ashima Ilekanu ara tuyuka muki Waikiachi Ilekanu ara tuyuka muki Waikiachi. No despertar da aurora, na narrativa de criação, na gota que traz a vida de um povo, de uma nação, batendo na samalmeira, caindo feito algodão, pro colo do grande rio que, num sopro de criação, dá vida ao indígena guerreiro e à mulher sua paixão. Assim, para o povo mágoa, a samalmeira tem a função de mãe das grandes árvores, de cura e proteção, e pelo indígena é cultuada. Essa gigante, mãe amada, na dança nativa dos povos irmãos. Sani unho sucatana mais sangara cambeba. Sani unho sucatana mais sangara cambeba. Estou dizendo, vem água, banha minha alma cambeba. Muito obrigada, gratidão, até uma próxima. Obrigada. Um abraço a todos que estiveram na mesa aqui, fazendo parte. Foi uma honra estar com vocês e grata ao festival pelo convite. Linda a sua participação, Márcia. Agora vamos ficar aqui com o Calaf e a Iovanka. Muito obrigada, Márcia. Uma boa live para você. Obrigada. Desculpa, mas eu tenho mesmo essa aula às 4. Obrigado, uma entradinha. Imagina, antes, tá? A gente é que agradece a sua presença aqui conosco. Sim, foi um prazer. Agora vou precisar de ser relembrado da pergunta, né? Depois da performance da Márcia, que eu fui para outro lugar. Foi tecnicamente, como é que vocês articulam, né? Você falou de simultaneidade, que é a marca, né? Simultaneidade Sim. do africano, né? E aí eu tomei essa marca para lembrar que, de fato, que quem compartimentaliza as coisas foi um modo, né? Uma civilização ocidental, né? De se impor para o mundo, razão, emoção, né? Corpo e mente. E conosco não, é tudo junto e misturado, né? Então, como é que vocês pensam essa simultaneidade, essa mistura, o cruzamento de várias materialidades de linguagem no trabalho de vocês, né? Do ponto de vista metodológico, técnico, como é que vocês vão construindo as narrativas? Eu sou completamente indisciplinado no que diz respeito à minha produção literária. Até porque não é, eu
não é? Essa ideia de simultaneidade desafia até o plano terreno, não é? Ou seja, a gente está dialogando... Físico. Exato, desafia o plano físico. A gente está dialogando com o passado, com o presente, com os que já se foram, não é? Os nossos ancestrais, eles estão muito presentes nas nossas vidas. As pessoas não morrem, não é? Elas evoluem, vão para outro estado espiritual. E isso está muito presente na forma que eu lido com a literatura. E é uma frase que eu gosto de me relembrar. Eu tenho vários mantras, né, que eu vou em determinado período da minha produção ou da minha etapa de criação literária, eu vou me relembrando constantemente. É um recente que eu acho que explica muito aquilo que eu tento fazer, que é, de certa forma, também uma forma indisciplinada de produzir, que é uma frase que foi dita pelo artista multidisciplinar nascido num país africano, embora isso às vezes é pouco relembrado, chamado Almada Negreiros, um artista português. E pintor fantástico, escultor, pensador incrível. E ele diz, uma frase dele, ele diz: quando eu nasci, as frases que hão de mudar... Quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade. Eu gosto muito dessa frase, porque é exatamente isso, né? Eu acho que é o nosso propósito, né? Eu acho que a gente tenta melhorar, né? Quando a gente sair desse plano físico para o outro, o que a gente deixar tem que servir, tem que ser útil para os que vão ficar, né? E é assim que eu penso a literatura. Sim, Ótimo. eu gostei muito do que a Rosane disse sobre o fato que a obra do mundo ainda não está acabada. E para uma pessoa que vem numa cultura africana que é também muito oral, e mesmo a nossa literatura é oral também, eu nunca me senti confortável com o falar. E eu cresci do crioulo para o português, para o francês, para o inglês, e mesmo agora, durante este evento, estou a ir 2 passos para trás do inglês para o português. E para mim, escrever sempre foi um refúgio, sempre foi onde eu refugiei-me para também poder escrever e expressar-me melhor. E o que é engraçado sobre a literatura escrita é que a maneira como tem sido usada tem sido como um instrumento de poder. A literatura escrita tem sido usada para catalogar, para pôr-nos em diferentes caixas, para fazer de nós, como o Calaf disse, na cultura africana, o passado e o presente e o futuro estão sempre juntos. Não há um ou outro. Estamos sempre a viver ou no passado, ou no presente, ou no futuro, juntamente. E com a literatura, quando estamos a escrever, nós estamos a essencializar e a parar o passado, a parar o presente e o futuro, e a fazer predições. E nisso limita a nossa imaginação também. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou a participar e a escrever, a minha contribuição que eu tento fazer é reescrever o passado e dar uma honra àqueles que não tiveram a oportunidade de fazer parte dessa história. E volto ao exemplo do que eu estava a dizer sobre a guerra colonial e como em Portugal é muitas vezes falado, a minha maneira de escrever é também reconhecer essas pessoas que perderam as vidas deles e porem-lhes de volta, não só no passado, mas no nosso presente.
E o que acontece, o que eu tenho visto em cidades europeias é que há um grande discurso sobre, meu Deus, nós não sabíamos que a história europeia era repleta desses horrores. Meu Deus, é possível, mas agora tenho que sentir-me mal, porque essa era a história de Portugal, de França e esses outros sítios. Mas isso também é um fenómeno da nossa história estar sempre a envolver. Isso é a história em movimento. A história é sempre algo que é escrito, editado, um, tirado, traduzido, e temos que nós, enquanto escritores, é o que eu penso, é o nosso dever também de, em usando essa ferramenta da escrita, de pôr-nos no centro, mas também no passado, no presente e no futuro, e reimaginar com as nossas histórias. Lindíssimo, lindíssimo. É uma mesa que a gente sai emocionada, né? Essas últimas respostas, né, de vocês sobre a obra do mundo, né, da Ilvanka, do Calaf, da Márcia, me mobilizou e com certeza deve estar mobilizando quem está nos ouvindo, né, do ponto de vista, né, do melhor das emoções, né, o que só nos leva a pensar que, de fato, a literatura ela emancipa, ela pode ser reacionária, mas também ela pode emancipar. Os três nos demonstraram aqui que a literatura ela tem esse papel, ela pode ser emancipatória, ela pode ser singela, ela pode ser leve, mas também ela pode ser transformadora, né? E a gente só agradece pela generosidade de vocês, né? Pela troca, pela partilha de estar aqui no Festival Fish, contribuindo, né, para reflexões, debates, mas também práticas, né? Porque tem uma pergunta que diz que assim, o que fizeste com a palavra que te foi dada? Eu vou fazer muita coisa com o que eu escutei hoje de vocês aqui. Eu acho que cada um de nós que está aqui também vai saber fazer bom uso das palavras que generosamente vocês nos deram, né? Nos ofertaram. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada.